Bem, essa aula está dividida em três partes. A primeira parte, a gente vai discutir sobre a estrutura de cristais metálicos. Depois, prosseguiremos com a discussão sobre alguns sistemas cristalinos e finalizaremos com uma breve discussão sobre imperfeições. Para falar em estrutura de cristais metálicos, toda vida que falar em estrutura dos materiais, a gente tem que ter em mente que é a maneira como os átomos estão organizados. Visualizando uma situação onde a gente faz um zoom de um certo material, né? Por exemplo, vamos pegar aqui um material metálico, que fica numa certa estrutura de um carro. A gente vai ampliando esse material, por exemplo, no microscópio, até chegar numa certa dimensão que a gente consegue visualizar mais ou menos como os átomos estão organizados. A gente vê uma estrutura bem regular. Então, a estrutura cristalina é a maneira como os elementos estão arranjados no espaço. A rede cristalina, então, vai ser esse arranjo tridimensional dos pontos que coincidem, né, com o centro dos átomos. A gente consegue ver como eles estão ligados, mais ou menos. Além disso, o material ele pode ser cristalino, se for um arranjo perfeito, mas existem também os materiais chamados amorfos, onde a forma não é tão bem definida. Nessa tabela, a gente consegue ver a estrutura cristalina que alguns materiais metálicos conseguem se arranjar. Por exemplo, o ferro. O ferro, ele numa estrutura chamada ferrita alfa, fica na estrutura CCC, que significa cúbica de corpo centrado. Já o zinco, ele se estabelece numa estrutura HC, hexagonal compacta. A gente nessa tabela também verifica o raio atômico de cada elemento, certo? Em nanômetros. O alumínio ele está na estrutura CFC, chamada cúbica de face centrada. Existem outros tipos de estruturas também, como por exemplo a estrutura cúbica simples, CS. A estrutura CS ela tem um átomo em cada vértice do cubo, certo? Assim a gente consegue visualizar os átomos que se tocam. Para estudar a célula unitária, é interessante fazer o corte da célula unitária de maneira a ver apenas os átomos que ficam dentro da célula. A gente consegue fazer a replicação dessa célula ao longo de todo o material e tiramos boas propriedades. Estudando a célula unitária, a gente consegue verificar que a quantidade de átomos dentro da célula é igual a apenas um átomo. Cada porção que fica nos vértices, quando são somados, vão contabilizar apenas um átomo dentro da estrutura, dentro da célula unitária. A gente também pode contar a vizinhança de cada átomo. Esse é um parâmetro chamado fator de coordenação, ou número de coordenação. No caso da célula CS, o número é 6. Quando os átomos estão se formando na estrutura, eles se alinham de certa maneira que existe uma compactação máxima. Aí a gente está vendo a compactação da célula CS, certo? À medida que os átomos são dispostos na rede por um processo de solidificação, a gente consegue obter essa estrutura, certo? A célula unitária, então, pode ser estudada, a célula CS cúbica simples. Outra célula unitária importante é a CFC, cúbica de face centrada. A gente vê aí o arranjo atômico e a célula unitária selecionada. A gente pode ver também um modelo chamado esferas rígidas, onde cada um dos átomos a gente consegue ver os átomos que estão em contato. E tem ainda o modelo das esferas reduzidas, onde é interessante, pois a gente consegue localizar o ponto central onde os átomos estão localizados. E a gente percebe que em cada face desse cubo há um átomo lá centrado. A célula CFC ela é gerada por conta de 6 átomos nas suas faces e alguns átomos que ficam nos vértices do cubo. Para estudar a célula também a gente precisa fazer o corte e fazer a contagem de quantos átomos tem no interior dessa célula, e a gente consegue verificar 4 átomos. Para o número de coordenação dessa célula unitária, CFC,
a gente consegue localizar 12 átomos vizinhos. Logo, o número de coordenação igual a 12. Um parâmetro importante estudando esta célula CFC é o chamado parâmetro de rede, que é o A minúsculo. Ele tem uma relação de 2R raiz de 2, onde o R é o raio atômico do elemento que forma a estrutura. O parâmetro de rede nada mais é do que o tamanho da aresta desse cubo, ou seja, o lado. Como é um cubo, a gente poderia dizer que o volume do cubo seria o A ao cubo. Outro parâmetro importante é o chamado fator de empacotamento atômico, que é a relação entre o volume de átomos que estão dentro da célula unitária e o volume total da célula unitária. Isso vai representar o percentual de preenchimento da célula unitária. O número de coordenação a gente já tinha citado antes, e aí para a célula CFC temos um fator de empacotamento de 0,74, ou seja, 74% da célula está preenchida, e temos também o número de coordenação 12. Esse número de coordenação está associado com a força de ligação ou com a energia de ligação da estrutura. Quanto mais átomos possui como vizinho, maior vai ser esse poder de agregação. Mais difícil vai ser de eu liquefazer o material. Se eu tiver um bloco sólido, para eu fazer com que ele se torne líquido, eu vou precisar de altas temperaturas, porque os átomos dentro do material vão estar fortemente ligados. A outra estrutura importante é a estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Essa estrutura ela tem uma característica bem peculiar, onde um átomo fica centrado no interior da célula unitária. A gente pode também verificar que em cada vértice desse cubo vai existir 1/8 de átomo. Podemos verificar aí a formação da célula CCC, onde um átomo fica lá no meio da célula, no centro. Para fazer o estudo da quantidade de átomos que ficam no interior da célula, fazemos o corte e a contagem de cada pedacinho, incluído o átomo central, somos então 2 átomos. A contagem de vizinhos de cada átomo da célula CCC nos dá um valor de 8 átomos, ou seja, um número de coordenação igual a 8. A relação entre o parâmetro de rede A e o raio atômico para uma célula CCC é igual a 4R dividido por R de 3. Para a gente obter o volume dessa célula, é só pegar o A e levar ao cubo, ou seja, seria 4R sobre R de 3, tudo isso ao cubo. Temos então que o fator de empacotamento atômico é de 68% e o número de coordenação da célula CCC é igual a 8. Outra célula unitária muito importante é a célula hexagonal compacta, HC. Ela possui um fator de empacotamento de 74%, ou 0,74, e o número de coordenação igual a 12. Não haverá mais um parâmetro de rede A, e sim uma relação entre o parâmetro de rede C e o parâmetro de rede A, de acordo com a figura. Essa relação possui um valor de 1,633. Estudando células unitárias, é possível a gente obter características macroscópicas de um material a partir de alguns parâmetros microscópicos. Por exemplo, a densidade teórica ou massa específica. A gente pode obter essa massa específica do material, né, através do N minúsculo aí, ó, na fórmula. A gente tem um N para designar um número de átomos associado à célula unitária. O A maiúsculo, que é o peso atômico do elemento que forma a estrutura. VC é o volume da célula unitária, ou seja, vamos trabalhar com células cúbicas, vamos ter que o volume da célula é o A ao cubo. E, por fim, o número de Avogadro. Para a gente conseguir entender melhor esse conceito, é importante fazer algumas questões que estão no livro. Questões que vão envolver alguns átomos e que a gente vai precisar consultar a tabela periódica, assim como consultar algumas tabelas que relacionam as estruturas cristalinas dos átomos. Na última parte da aula, vamos abordar sistemas cristalinos. Existe uma célula genérica, onde a gente
pode obter 6 parâmetros de rede, tá certo? E através da combinação desses parâmetros, a gente pode obter 7 diferentes tipos de sistemas, certo? A gente tem um sistema cúbico, hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrômbico, monoclínico e o sistema triclínico. Alguns materiais demonstram um fenômeno chamado polimorfismo e holotropia. O polimorfismo está associado com materiais que possuem mais de uma estrutura cristalina, ou seja, eles podem apresentar mais do que uma estrutura. Eles modificam essa estrutura dependendo de temperatura e pressão, por exemplo. O polimorfismo, que acontece com materiais simples, ou seja, constituído por um único elemento, é chamado de alotropia. Um exemplo interessante que acontece desse fenômeno está relacionado ao carbono, onde o mesmo pode se apresentar como grafite ou diamante, sendo o grafite maleável e o diamante extremamente duro. Também existe o fenômeno que acontece com o ferro, onde ele pode adquirir uma estrutura CCC ou CFC. A importância da estrutura cristalina em relação ao seu formato é que as propriedades físicas do material podem sofrer alterações. Por exemplo, a dureza. O diamante, o carbono em forma de célula cúbica, possui uma alta dureza, se comparado com um tipo de estrutura cristalina formada pelos átomos quando formam um grafite. Outras propriedades físicas do material também podem sofrer influência. Por exemplo, a condutividade elétrica. O diamante é um mau condutor de eletricidade, já o grafite é um bom condutor. Além disso, propriedades térmicas, propriedades magnéticas, ópticas também podem sofrer alterações. Um fato curioso acontece com o estânio. Em temperatura ambiente, ele é rígido, porém, quando você resfria ele e abaixo de 13,2 graus, começa a haver uma transformação alotrópica. A célula unitária muda ligeiramente de formato e o material se torna quebradiço. Um problema aconteceu durante a Revolução Francesa, onde os botões das blusas dos soldados começaram a se desfazer, começaram a se quebrar, pois aconteceu um inverno muito rigoroso e em temperaturas muito baixas, o estanho que formava os botões das blusas começaram a se quebrar. Na época, isso ficou conhecido como a doença do estanho, pois não se entendia muito bem ainda como os átomos se arranjavam e não sabia se explicar esse fenômeno. Vamos agora para a segunda parte da aula, onde discutiremos sobre imperfeições nos sólidos cristalinos. Falando de imperfeição, devemos relacionar a estrutura cristalina, ou seja, defeitos cristalinos ou irregularidades na rede. Na realidade, todo material possui uma grande quantidade desses tipos de imperfeições. Nem sempre a imperfeição é uma coisa ruim. Pode ser que uma propriedade nova surja e seja necessária. Alguns tipos de imperfeições são chamados de defeitos pontuais, outros defeitos lineares e ainda defeitos interfaciais. As impurezas também podem ser classificadas como imperfeições. A primeira imperfeição para a gente estudar é o chamado defeito pontual. Existem as lacunas e existem também os intersticiais ou autointersticiais. As lacunas se formam devido à ausência de um átomo na rede cristalina. Já os intersticiais ou autointersticiais, um átomo ele ocupa uma região que era para estar vazia. Desta maneira, a rede cristalina é distorcida. O número de lacunas na rede cristalina depende da temperatura. Essa equação ela envolve o número, ou seja, a densidade de sítios atômicos da rede cristalina, uma temperatura de 0 Kelvin teórica. Envolve também a energia necessária para a formação de uma lacuna, dependendo do tipo de material. A temperatura deve ser dada em Kelvin e a constante de Boltzmann também é necessária. A constante de Boltzmann está relacionada com a constante dos gases ideais, onde a constante de Boltzmann está para um átomo, enquanto a constante dos gases ideais está para um mol de átomo. Vamos agora falar sobre impurezas. E para falar de impurezas, vamos primeiramente começar pelas ligas. As ligas são soluções sólidas, ou seja, é um material homogêneo
onde os átomos de impureza ficam distribuídos aleatoriamente e uniformemente ao longo de todo o material. Assim a gente tem o soluto, que é o átomo que tem menor quantidade, ou seja, sem as impurezas, e o solvente, que é o átomo que tem maior quantidade. E o que faz um átomo se dissolver em outro? Primeiramente, o tamanho dos átomos. O tamanho dos átomos tem que ser bem próximo. Para se formar uma liga, os dois componentes dessa liga têm que possuir raios atômicos semelhantes, não diferindo em no máximo 15%. A estrutura cristalina formada pelos átomos separadamente também tem que possuir estruturas semelhantes. Além disso, a eletronegatividade e a valência dos componentes têm que também ser próximas. Vamos então ver a formação de liga que acontece em alguns materiais. A gente tem aí o átomo verde formando a estrutura e o átomo cinza como sendo as impurezas dessa estrutura. Os dois átomos, então, eles conseguem se organizar de certa maneira a formar um composto iônico. Esse composto iônico pode ser estudado através da célula unitária, levando em consideração o raio atômico dos dois átomos. No caso aí, temos o cloreto de sódio, NaCl. O raio atômico, então, dos íons são levemente diferentes do raio atômico dos elementos neutros. Temos agora a formação de uma outra liga. Podemos verificar que os átomos menores, os átomos de impureza no caso, eles ocupam determinadas regiões da célula unitária que deveriam estar vazias, ou seja, ocupam os interstícios. E isso pode provocar uma distorção na rede e caracterizar uma imperfeição. Temos aí a blenda de zinco. O segundo tipo de imperfeição é chamado de discordância, ou defeitos lineares. Existem dois tipos de defeitos lineares, as chamadas discordâncias arestas e as discordâncias espirais. A junção desses dois tipos de discordância gera uma discordância chamada mista. A discordância aresta está relacionada a uma linha onde os átomos não ficam perfeitamente alinhados. A discordância espiral gera uma irregularidade dos átomos, onde os mesmos ficam alinhados na forma de espiras. Os planos de formação, os planos cristalinos de formação do material, ficam levemente afastados um do outro. A figura superior mostra uma imagem de microscópio, onde as linhas mais finas representam os contornos de grão de um material policristalino. As linhas mais escuras estão relacionadas às discordâncias. Outro tipo de defeito é chamado defeito interfacial. Por exemplo, as superfícies externas dos materiais, onde os átomos não conseguem fazer ligação com o meio externo, apenas efetuando ligação com os átomos internos do material. Os contornos de grão interno também representam superfícies irregulares, ou seja, nessas regiões as ligações não são feitas de maneira adequada entre os átomos, se tornando regiões reativas. Contorno de fase também são defeitos interfaciais, assim como os contornos de mácula, que são superfícies simétricas ilustradas aí na figura inferior pela linha vermelha. Também são considerados tipos de imperfeições os defeitos volumétricos, como poros, trincas e outras fases presentes no material. As vibrações atômicas também, em certo sentido, podem ser consideradas imperfeições, pois modificam a estrutura da rede cristalina. A energia aumenta com a temperatura. Durante a fusão, existe a quebra das ligações e o material então se torna líquido. Para analisar o material, a gente pode usar o microscópio. Assim obtemos imagens onde reflete a microestrutura do material. Existem alguns tipos de microscopia. A óptica pode ter uma resolução de até 2.000 vezes, ou seja, um aumento de 2.000 vezes. A eletrônica possui uma resolução bem maior, como você pode ver aí no texto inferior. Temos então aí alguns livros como referência. Podemos citar o Callister, que é o livro padrão, e o último livro, que é o do Shackelford, que ele é bem mais compacto. Chegamos então ao final dessa aula. Bons estudos. Utilizem um livro para fazer algumas questões e vejam exercícios comentados na internet. Valeu, galera!